Olá, meu nome é Maria Carolina e você está no Por Aí com Carol. No vídeo de hoje, nós vamos detalhar para vocês como foi a nossa viagem de Gramado. Vamos mostrar para vocês desde os nossos gastos até o que a gente mais gostou, o que a gente menos gostou e algumas observações extras. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu garanto que aqui você vai encontrar informações que você não encontrou em nenhum outro vídeo aqui do YouTube. Vamos lá? Então, gente, eu vou começar falando para vocês um pouco sobre o pacote que a gente fechou, porque eu acho que quando você pensa na viagem, a gente pensa primeiro o quê? No pacote, né? Ou você pode comprar por companhia aérea separadamente, aí você compra a passagem, a hospedagem, só que a gente optou pelo pacote, por quê? Porque sairia bem mais barato, ainda mais que hoje em dia a passagem aérea tá muito cara. Na época que a gente foi viajar já estava cara. Aí a gente fez o pacote. Esse pacote que a gente fez foi pelo Hotel Urbano. Lá você pode parcelar sem ter cartão, você parcela pelo próprio site. Na época que a gente viajou, podia até 9 vezes, agora pode até 6 vezes. Então assim, você pode parcelar, se você não quiser mais pagar, não puder mais pagar, eles devolvem o seu dinheiro ou transformam aquele valor que você já pagou em crédito. Então você não perde nada. E você não precisa ter cartão, análise de crédito, nada. Então vale muito a pena e pensando nisso, a gente resolveu fazer a viagem por lá. A princípio, a gente ia para Foz do Iguaçu, esse era o nosso plano, mas aí chegou a pandemia, a gente começou a pagar finalzinho ali de 2019 para viajar em 2020 para Foz do Iguaçu. E como veio a pandemia, a nossa viagem, algumas diárias a gente ia ficar na Argentina, do lado de Puerto Iguaçu. E como veio a pandemia, a gente ficou com receio de chegar o dia da viagem e as fronteiras estarem fechadas. Então a gente falou, não, vamos trocar. Daí a gente foi. Como eu falei pra vocês, a gente tinha a opção ou de pedir o ressarcimento do valor completo que a gente pagou, que a gente já tinha acabado de pagar a viagem, ou, aliás, a gente ainda não tinha acabado, a gente tinha pagado uma parte só, ou de transformar aquilo em créditos e contratar um novo pacote. A gente optou por isso e escolhemos Gramado. Na época, o pacote, ó, vou pegar aqui minha colinha, que tá tudo aqui no caderno, tudo que eu tenho que falar pra vocês. Na época, o pacote estava R$ 859 por pessoa, lá no Hotel Urbano. Para Gramado, 7 dias, e o pacote estava descrito como pacote Gramado mais Rota do Chocolate, segundo semestre de 2021. 7 diárias, eram 7 diárias e era segundo semestre de 2021. Nós éramos 3 pessoas, então a gente pagou R$ 2.577. E o que inclui nesse pacote? Passagem aérea, que te dá direito a uma bagagem de mão de 10 quilos e a hospedagem, os 7 dias da hospedagem. Esse valor não inclui transfer. Eles têm opção com transfer, mas fica bem mais caro. Inclusive, eu recomendo que você compre por fora. Daqui a pouco eu vou falar como que foi o processo do nosso transfer. Então a gente pagou esse valor, só que como vocês podem perceber, a gente não viajou nesse período que tá aqui. A gente viajou agora no primeiro semestre de 2022. Por quê? No final, nesse período de 2021, eles alegaram que era por causa da pandemia, que eles não estavam podendo programar a viagem para essa época. Mas a gente sabe que na realidade não era bem assim. Inclusive nessa época eu estava trabalhando numa agência de turismo, nesse segundo semestre de 2021, e eu via o pessoal viajando a rodo para Gramado. Então basicamente o Hotel Urbano ele cumpre com o que ele te promete. Mas eu não posso cravar para vocês que vai ser naquela data certinha, porque com a gente pelo menos não foi assim. Eles falaram que não dava por causa da pandemia, a gente teve que aceitar. A gente já estava até assim, achando que não iria ter a viagem, mas quando chegou em maio não, foi em março, comecinho de março ali, eles mandaram um e-mail pra gente perguntando se aquela data de maio, finalzinho de maio, estava boa. A gente aceitou e foi. Então, assim, tem isso também. Se você compra a viagem com eles, vai se programando com antecedência, porque eles avisam às vezes em cima da hora. Eles têm até 45 dias antes da primeira data que você mandou pra eles pra poder te responder falando qual é a data da sua viagem. Porque quando você fecha o pacote com eles, eles te pedem 3 datas. Aí você dá essas 3 datas, elas têm que ter uma semana de diferença de uma para outra. Então, assim, se você tiver de férias, alguma coisa, basta você botar ali dentro do seu mês de férias. E lembrando que também tem um período válido para viajar. A maioria dos pacotes deles são de baixa temporada, então você só pode viajar na baixa temporada. Tem alguns que é alta temporada, mas fica escrito lá, alta temporada, e eles são mais caros. Aí vai ter aqueles meses ali, você escolhe
escolhe, e também não pode ser feriado, você escolhe algum final de semana ali, ou dia de semana para viajar, e eles vão te dar uma dessas 3 datas, ou vão te propor uma outra data e você vai ver o que tá bom para você. E sobre a questão da hospedagem, você não escolhe a hospedagem. A categoria, até anotei aqui como que fica escrito: hotel ou pousada na categoria econômica com café da manhã. Daí eles, nessa aba, eles te dão alguns nomes de pousadas. Inclusive eu vou deixar aqui como que estava escrito no meu, quais eram as pousadas. Que provavelmente, se você for fechar um pacote pré-Gramado, vai ser essas mesmas pousadas que vão estar escritas para você. Mas não necessariamente você vai ficar nessas. São pousadas da mesma categoria. Então assim, se você tiver alguma da sua preferência, você pode botar na descrição lá, que eles dão uma opção para você no formulário, mas também não é garantia que eles vão conseguir te encaixar lá. Eles vão tentar, mas vai depender da tarifa, da disponibilidade, N fatores. Eu mesma botei uma lá, que era até mais cara, que eu achei que eles iriam me cobrar mais, eu iria ver se valia a pena eu pagar ou não, mas eles nem chegaram a olhar, eles só me botaram nessa pousada que eu fui, mas no final foi ótimo, a gente amou a experiência da pousada. Inclusive vou citar aqui sobre a pousada, porque não vou voltar nesse tópico em outro momento do vídeo. Nós amamos, a gente foi na pousada Recanto da Ladeira, Voa Recanto da Ladeira, esse é o nome completo dela. Amamos o atendimento, muito limpa, café da manhã delicioso. O café da manhã lá não é buffet, eles servem na mesa, mas é muito completo. Gostamos muito de tudo que envolve a pousada. Só que ela não é muito no centro. Então, se você quer uma pousada que você saia e vá andando, essa mesmo não é. Mas assim, ela também não é longe. De Uber dá o quê? Menos de 5 minutos. É muito perto. Se você tiver disposição, dá pra ir andando pro centro também. Só que a gente não tinha muita não, ainda mais no frio que tava fazendo quando a gente foi. A gente chegou a pegar 1 grau negativo. Então, basicamente é isso sobre o pacote. Se eu esqueci de falar qualquer coisa e vocês tiverem dúvida, deixem aqui nos comentários. Ah, outra coisa importante. Os preços hoje estão totalmente diferentes dos preços que a gente pagou na época, né? Na verdade, não tanto, só que eles adaptam informação ou outra que dá pra você ver que o pacote não é o mesmo. Por exemplo, eu selecionei 4 pacotes que eu vi no dia de hoje, dia 11 de agosto de 2022. Eu fiz a pesquisa lá no site do Hotel Urbano, vou deixar aqui na tela os pacotes que eu vi. Esses pacotes variam de R$550 até R$1.500. Só que você tem que ver várias questões. Por exemplo, o pacote de R$550 é Gramado, Caxias do Sul, e é uma cidade distante e não inclui transfer. Então isso aí vai ser um custo para você. E Caxias do Sul não é a mesma coisa que Gramado, não é uma cidade muito turística. Então você tem que ver todos esses, tem que ler as entrelinhas ali, tem que ver as diárias, porque quando você muda a quantidade de diárias que tá ali no pacote promocional, aquilo ali também altera aí muito o valor. E outra coisa importante, na época que eu fui para Gramado, como tava na pandemia, quando eu fechei o pacote para Gramado, tava no auge da pandemia, então eles queriam vender. E o que aconteceu? Eles tiraram as taxas. Todos os pacotes que eles estavam vendendo eram sem taxas. Atualmente o Hotel Urbano já cobra novamente essas taxas. Varia aí de pacote para pacote. Quanto mais barato, mais baixa a taxa. Mas nunca é aquele valor puro que tá ali. Tem as taxas também que você tem que colocar aí na ponta do lápis quando você vai fechar o pacote. Tá bom? Agora sim, vamos para o próximo tópico, agora que eu já falei tudo. O próximo tópico são os gastos que a gente teve. Os gastos com comida, eu vou falar para vocês rapidamente os locais que a gente foi e no final eu vou dar o total que a gente gastou. Lembrando que fomos em 3 pessoas, então todos esses valores são para 3 pessoas. Ó, no primeiro dia a gente foi no restaurante Orocato Grill, que era no caminho de Porto Alegre para Gramado. O transfer parou lá. E a gente pagou 175 buffet livre com churrasco, R$50 por pessoa, mais as bebidas, deu esse valor. De noite a gente não saiu, pedimos um delivery, foi R$50. No segundo dia, a gente só fez basicamente uma refeição. Por quê? Primeiro que já de cara a gente faz aquela senhora refeição de café da manhã no hotel, né? E a gente come pra caramba. E depois a gente foi na vinícola Jolimon. E nessa vinícola tem muita coisa pra você comer, tipo... Porque ao lado tem uma loja chamada Chaulé, que eles têm queijos e embutidos. Então, lá eles... Durante a degustação dos vinhos do Jolimon, ele dá alguns queijos pra você comer. E fala, se vocês quiserem comer mais, é só ir lá na nossa loja. Daí a gente foi na loja deles pra ver como é que funcionava, experimentar.
E a gente experimentou tanta coisa que a gente acabou nem comendo, o dia foi super corrido. A gente comeu só um biscoito, voltou super cansado pra casa. Então a gente só saiu pra comer de noite, que aí a gente experimentou o fundi, né? Fomos no Me Gusta Fundi, que é lá em Canela, e pagamos R$269 para nós três. O fundi. Não utilizamos o Prime, apesar deles aceitarem. Mas pro final eu vou falar pra vocês o porquê que a gente não utilizou o Prime nessa situação. No dia 3, a gente foi pro Snowland, né? Fechamos o pacote. Um dia Snowland e no outro dia o Aquamotion. Aí fomos no Snowland e eu tomei um chocolate quente lá, foi R$18. Aí depois a gente foi pro centro de Gramado, comemos na Subway mesmo, porque a gente só queria andar rapidinho. E gastamos R$55 na Subway para 3 pessoas. Depois experimentei uma batata belga que tinha lá no caminho, R$25. Gastamos com água também, porque, né, temos que nos hidratar. A gente comprou uns galões grandes de água, gastamos R$22 com água. E também compramos vinho, que a gente bebeu no hotel durante os dias, foi R$52. Aí no dia 4, almoço no Parque das Águas. O total foi 207. Eu botei assim, o almoço foi mais barato, mas teve outros gastos. Eu comprei fundi lá, a gente também bebeu durante o dia, então o total deu 207. Só que aqui eu também incluí o valor do armário, porque o armário é R$25 lá e também tá incluso nesse valor aqui. Aí de noite a gente foi pra Tchê Churrascaria e foi R$380 que a gente gastou lá, isso com o Prime. Mesmo com o Prime deu esse valor tudo que a gente gastou. Gente, só uma correção antes da gente ir pro próximo dia. Eu não coloquei aqui a Casa do Pastel, que a gente foi também. Fomos no dia da Snowland, fomos até a Casa do Pastel e comemos lá um rodízio de pastéis muito gostoso, pastéis maravilhosos. E ele custou R$150 no total para nós três. E ele sai pelo Prime, sai a R$40 por pessoa, né? Mesmo sendo... Isso já com o valor do Prime, porque ele sai 80 no Prime e pessoalmente lá eles deram um desconto, era R$50. Mas no total foi isso. E agora vamos pro próximo dia. Aí a gente, nesse dia, no próximo dia que foi dia 5, a gente almoçou num restaurante entre Gramado e Canela, porque a gente alugou um carro. Só que assim, gente, não recomendo esse restaurante. É um restaurante que fica assim, não sei nem o nome, não sei nem se tem nome, fica escrito tipo assim, marmitas R$15. Aí a gente, nesse dia, a gente queria economizar, fomos lá almoçar nesse local, pegamos as marmitas, mas a comida não tava legal. Inclusive, minha mãe até passou mal com a comida, enfim, não deu muito bom, não. Aí, de noite, a gente comeu o pão lá da casa do colono. Não é todos os dias que eles funcionam, então vocês têm que ver os dias de funcionamento, né, que eles fazem, esses pães, cucas, muita coisa gostosa. Você vê lá sendo preparado e não é caro, é R$5 cada um desses pães e é um pão com calabresa e queijo. Aí tem a opção de você pedir só com calabresa, só com queijo ou com os dois, que foi o que a gente pediu e foi R$45 que a gente gastou. Já no 6º dia a gente foi para Nova Petrópolis e lá em Nova Petrópolis o nosso intuito era conhecer a cidade, que a gente não conseguiu conhecer muito porque chovia demais. Fomos na cidade Zaandam. A gente ia almoçar lá, mas assim, a gente pensou que lá era tipo um shopping, acabou que não, que lá é um restaurante só com vários ambientes. Então a gente optou por tentar conhecer um pouco mais a cidade, mas como eu falei, choveu demais e não rolou. Daí a gente parou na Caracol Chocolates para experimentar o chocolate quente lá, comprar uns chocolates e experimentar o chocolate quente, porque um seguidor insistiu, falou, não, vai, experimenta o chocolate do Caracol, chocolate quente que é maravilhoso. Experimentei e de fato é muito bom. E foi R$20. Depois a gente comeu na lanchonete da Dakota, porque a gente foi lá comprar uns sapatos, assim, inclusive é uma loja de fábrica, né? É muito boa, tem muita opção legal. Tipo assim, inimaginável, uma loja imensa. E lá dentro tem uma lanchonete. A gente comeu lá dentro porque tava chovendo demais, assim, a chuva apertou. E a gente ficou com receio de quando que iria parar, que a gente estava esperando esfriar um pouco para poder pegar a estrada de novo e voltar para Gramado. E assim, foi R$50 o lanche lá. Mas foi um lanche bem simplesinho, assim, salgado mesmo, esquentado no micro-ondas. Mas enfim, foi o que deu pra ter e é isso. Aí depois a gente foi jantar na churrascaria Fundo da Grota, gastamos R$280. Lá é uma churrascaria com danças, assim, muito legal. Depois, no outro dia, dia 7, a gente almoçou no restaurante Pouso Novo. Foi R$145 o total, a gente utilizou o Prime. E lá custa R$65 o buffet livre, com sobremesa e também grelhados. Daí na janta a gente foi no Gal,
que fica na Rua Coberta. Pedimos uma pizza e levamos outra pelo Prime. Inclusive, um seguidor já comentou no vídeo que a gente gravou lá, que é um vlog, né? Inclusive é isso, né, gente? O vlog, você consegue ver tudo. Então, se você quer ver com mais detalhes esses locais que a gente foi, corre lá aqui na playlist de Gramado, que a gente tem, que tem alguns lugares que tem vídeo próprio, e tem o vlog também, que você consegue ver mais detalhes, imagens dos locais, cardápio, muita coisa. É muita informação. E o que eu ia falar? O Gal, ele tinha 3 cupons no Prime, que é de risoto, hambúrguer e pizza. Só que um seguidor falou que agora tá só risoto e hambúrguer. Então isso é uma coisa assim, válida. Você tem que estar sempre olhando para ver o que tá incluso ou não no Prime, porque eles mudam bastante. A gente mesmo, quando a gente comprou o Prime, a nossa intenção era ir no Snowland, e o Snowland saiu. Falaram que vai voltar, mas assim, no ato da nossa viagem, que foi maio, não tinha o Snowland. A gente teve que pagar para 3 pessoas e não para 2 por causa disso. Então, as coisas sempre assim, entra restaurante novo, sai antigo, eles botam e tiram cupom. Então, assim, as informações no Prime são basicamente diárias. Lembrando que a gente foi em maio, então tudo que tá aparecendo nos nossos vlogs e tudo mais são válidos para nossa viagem de maio, tanto valores quanto coisas inclusas no Prime. Daí, no outro dia, dia 8, foi o dia de ir embora, né? A gente tomou um café da manhã reforçado na pousada, compramos uns biscoitos para viagem, e a gente só foi comer mesmo 5 horas, que foi quando a gente chegou lá no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A gente saiu do aeroporto, procuramos lá um lugar para comer hambúrguer, comemos por lá mesmo. Foi R$63, acabou que nem foi tão barato assim. Mas é isso, comemos fora do aeroporto. Lembrando, gente, que a gente saiu do Rio. A nossa viagem é partindo do Rio de Janeiro. Inclusive, os pacotes do Hotel Urbano, fazendo um link lá com o começo do vídeo, eles variam de acordo com a região que você sai, tá bom? Então, geralmente, os pacotes promocionais são partindo de Rio e São Paulo, a maioria. Saindo de outras cidades, o valor altera, e às vezes altera bastante. Então, dependendo de onde você está me assistindo, talvez nem valha tanto a pena assim fazer o pacote, mas aí você dá uma olhada lá para confirmar. Então vou passar o valor total para vocês, né? A gente gastou com alimentação o total de R$ 2.254 para 3 pessoas. E isso dividindo daria R$ 751,33. Então assim, a nossa viagem não foi uma viagem assim que a gente comia nos melhores restaurantes todas as refeições. Não, a gente geralmente optava por um restaurante que a gente queria ir mais e economizava na outra refeição. Então, tudo isso impacta bastante. Sua viagem pode ficar mais cara se você quiser ir só em restaurante top, em todas as refeições, com certeza vai ficar mais cara. Mas também pode ser mais barata se você não for em nenhum restaurante que seja muito caro. Inclusive, a gente optou por não ir em nenhuma pizzaria temática por conta disso, que a gente achou os valores altos. Não é que não valha, mas assim, a gente tem que fazer escolhas, né, na hora da viagem, e a gente acabou optando por não ir nas pizzarias temáticas. Então, gente, agora a gente vai para a parte dos gastos com transporte. Da minha casa até o aeroporto, eu sei que isso é um gasto pessoal meu, mas vou botar aqui na conta, a gente pagou R$110 de Uber, tanto a ida quanto a volta. Foi esse o total, 110. Transfer, lembrando, o aeroporto foi o do Santos Dumont, lá no Flamengo. Transfer, a gente pagou R$350 e foi pelo Prime. Esse valor aqui, se não fosse pelo Prime, seria só um trecho, ou seja, só a ida ou só a volta. Então seria R$700, a gente pagou a metade do valor e saiu a 350. A gente foi pela empresa Baviajei, inclusive, é uma empresa muito legal, assim, profissionais excelentes que tiveram a tratativa lá com a gente, carro muito limpo, tudo muito bom, pontuais, gostamos de tudo. Aluguel do carro, a gente optou por alugar carro, assim, no penúltimo dia e no antepenúltimo, e pagamos R$420. 210 cada diária, gastamos R$86 de combustível e R$20 mais ou menos de estacionamento. A dica é, se você for alugar, pega um carro econômico, né, o mais barato possível, porque é mais barata a diária e também é mais barato na hora de você abastecer, porque quanto maior a potência de um carro, né, mais você vai gastar de combustível, e isso encarece ali o produto final. E no final das contas, o objetivo que é você ter um carro para se locomover, você vai ter, seja o mais simples ou o mais caro. E a cidade, apesar de ser serra, não tem muito morro, nada disso, então é tranquilão você andar com o carro 1.0, né? Foi de boa. O
Outra dica que eu dou, gente, também é que você alugue com antecedência, porque vai sair mais barato, né? Você pode negociar para poder pagar mais barato e também você vai encontrar carros. Tipo, a gente chegou lá bem cedo, tomamos café na pousada, já fomos direto para concessionária não, para locadora, né, de veículos. E lá, tipo, só tinha um carro dessa categoria mais barata. A gente pegou o último. Então, quem chegou depois já teria que pagar a tarifa maior. E isso numa baixa temporada. Se for numa alta temporada, acho que você nem encontra carro. Então, o ideal é você já sair com isso traçado, quais dias você vai alugar, se você vai alugar ou não. E também indico que você alugue e devolva no mesmo local. Porque, por exemplo, a gente fez uma cotação para pegar em Porto Alegre e devolver em Gramado. E isso daria, tipo assim, um valor absurdo a mais, só porque eles cobram ali um valor de quilometragem por você levar o carro, entendeu? Para outra cidade. Então tem esses pontos aí que você tem que considerar. E de Uber a gente gastou R$ 257,33. E o total de gasto que a gente teve com o transporte, né, seja transfer, seja Uber, foi R$ 1.243,33. O total desses 7 dias, 8 na verdade, né? E o próximo tópico e o último, né, nessa parte de valores são os passeios. A gente fez no total, ó, 5 passeios. Fizemos 5 passeios. Que foi o Alpen Park, que custou R$ 103,00. A gente usou o Prime, mas a gente não optou pelo ingresso que você vai à vontade, até mesmo porque esse não estava no Prime. A gente optou por ir em quais brinquedos a gente quisesse ir. E a gente foi naquele de... Como é o nome? Aquele trenó. A gente foi no trenó e assim, o trenó é muito legal. Por mim, eu ia no trenó várias vezes. Se eu tivesse pagado aquele de você ir direto, eu teria ido no trenó pelo menos umas 10 vezes, porque é muito legal mesmo a experiência. Amei, eu nunca tinha brincado em nada parecido. Mas enfim, isso fica mais pro final. Gastamos R$ 103,00, né, no total. Jolimon, que é a vinícola, né, que tem ali perto, inclusive, do Alpen Park. Inclusive, recomendo, né, na hora de você fazer seu roteiro, se você estiver de Uber principalmente, que você vai pagar por cada trecho, é que você tenha essa inteligência na hora de fazer o roteiro, que é botar coisas próximas ali para você visitar ou no mesmo dia, ou no mesmo período ali, ou manhã ou tarde, que fica melhor, assim, para você dividir o seu dia, né? Então, o Alpen Park e o Jolimon são perto, mas vale ressaltar que não é fácil você pedir Uber lá. É muito difícil, muito. Isso no final eu vou falar com mais detalhes para vocês. O próximo, né, foi o Jolimon, que foi R$ 170,00, é 85 por pessoa que eles cobram lá, e um foi pelo Prime. Você também pode economizar se você pegar alguns cupons de desconto no laçador de ofertas, etc. Também fomos no Snowland e no Aquamotion, foi R$ 750,00 total. E dá R$ 250,00 aí por pessoa. Os dois passeios juntos, que teve um descontinho ali por comprar junto. Lembrando que esse é um valor de baixa temporada. Alta temporada, o valor é outro. Você tem que conferir lá no site deles. O outro que a gente foi o Mundo de Chocolate, que foi R$ 35,00 duas pessoas, porque foi pelo Prime. E o total, nós gastamos R$ 1.058,00 com todos os passeios, 3 pessoas. E esse valor eu não vou dividir, porque, por exemplo, o Mundo de Chocolate só foram 2, então não ficaria uma divisão muito correta, mas a gente gastou isso, R$ 1.058, 3 pessoas. Já quase finalizando essa parte dos valores, vou falar um pouco do Prime também, né? A gente pagou R$ 200,00 no Prime. O Prime varia de região para região, mas o de Gramado, pelo menos na ocasião que a gente foi, estava R$ 200,00. E com o Prime, você consegue... Eu não expliquei o decorrer do vídeo, né? Mas, basicamente, o Prime você paga um produto e leva outro de igual ou menor valor. A maioria dos locais é assim, você paga o restaurante, você paga um prato e ganha outro prato de igual ou menor valor. Aí tem as regras lá, né? Quando se aplica. Aí também tem rodízio, tem muita coisa. E com o Prime, a gente pagou 200, né? E no próprio aplicativo você consegue ver quanto você economizou. Nós economizamos R$ 953,50. Eu vou deixar aqui ao lado o print com os lugares que a gente foi. Então, gente, pode ser que o som deu uma leve pioradinha, porque eu tive que tirar a lapela lá, até a lapela pediu arrego, né? Mas, como eu falei, eu vou deixar aqui ao lado pra vocês os locais que a gente visitou com o Prime, né? Pode ser que na ocasião da sua viagem, esses locais não estejam mais cadastrados no Prime. Isso acontece.
Mas tem diversos outros lugares, tem muita opção mesmo. Então, assim, Prime vale super a pena. Então, o total que a gente gastou, incluindo Prime e todos os outros gastos que eu botei aqui pra vocês, alimentação, transporte, etc., foi R$ 7.332,33 para 3 pessoas. Ou R$ 2.444,11 por pessoa. Esse foi o valor total que a gente gastou. Eu acho que valeu muito a pena, assim, foi um valor ok, já era basicamente o que a gente imaginava. E não foi uma viagem que a gente, assim, esbanjou horrores, não foi assim. Mas também a gente não deixou de ir em locais que a gente realmente queria ir. Porque, afinal, viagem é pra isso. Só que, assim, se você quiser economizar mais, sempre é possível, tá? Dá pra fazer, dá pra cortar algumas coisas e ter uma viagem mais barata, sim. Mas eu acho que a gente também tem que viver a experiência do local e isso, infelizmente, tem seus custos. E, gente, não acabou o vídeo. Eu sei que já me estendi bastante, mas agora eu tô indo basicamente pra parte final. Tem mais dois tópicos, basicamente, que eu tenho que falar com vocês, mas são bem rápidos. Coisas mais pessoais nossas, que é o que a gente mais gostou, né? O que a gente não gostou tanto e algumas observações gerais que a gente tem pra fazer. O que a gente mais gostou? Isso aqui são coisas que pra gente foi um consenso de que foi ótimo. Que são nos passeios, o Aquamotion, a gente amou a experiência no Aquamotion, voltaríamos. Esses são lugares que se a gente voltasse a Gramado, a gente comeria de novo ou iria de novo. Alpine Park, gostamos muito, né, principalmente do trenó, como eu falei pra vocês. Foi muito legal a experiência no trenó, a gente ficou com receio, com medo, mas assim, não precisa ter medo, é maravilhoso, você não sai do chão, é tranquilão. E você mesmo configura ali a velocidade que você tá andando, então, de boa. A vinícola também, a gente amou a experiência na vinícola, foi bem legal. Sim, explicação completa, dá pra você tirar muita foto, pra você aproveitar, e você ainda leva uma taça de brinde também, é bem legal. E na parte das compras, é a fábrica da Dakota, porque foi maravilhosa, gostamos muito da experiência lá. É uma fábrica enorme, não é bem uma fábrica, né? É uma loja de fábrica. É uma loja enorme, então assim, tem muita coisa, tem coisas não tão baratas, mas tem muita coisa barata também, basta você garimpar e vale muito a pena visitar se você for a Nova Petrópolis, porque ela fica em Nova Petrópolis. E comida, a gente gostou bastante do Fundo da Grota, o restaurante Fundo da Grota, que é rodízio, né, de carnes, de churrasco. Gostamos da comida, gostamos do atendimento, dos shows, de tudo, foi muito bom. Gostamos também do restaurante Gal, que foi o que a gente foi na última noite em Gramado, que a gente comeu a pizza. A pizza de lá é excelente, uma pena que ela saiu do Prime, né? Mas assim, mesmo que você for fora do Prime, vale muito a pena. A gente nem gastou tanto, tem esse pensamento, né? Se você for na Rua Coberta, você vai gastar muito mais. Mas a verdade é que Gramado, como um todo, é uma cidade cara, mesmo fora da Rua Coberta. É difícil de você encontrar estabelecimentos que não sejam caros. Mas assim, não foi tão caro nesse caso por causa do Prime, né? Foi um dos lugares assim que a gente gastou até menos. O que encareceu foi o vinho que a gente pediu, que só o vinho era 90 e poucos reais. Então, foi isso que encareceu, o resto foi barato. Mas assim, experiência excelente lá na Rua Coberta. E também a Casa do Colono, muito bom. Aqueles pães, aquelas cucas, tudo maravilhoso. Inclusive, a gente até trouxe pra casa algumas cucas, o strudel também. Tudo muito gostoso lá. E agora a gente vai pra parte que é do que a gente não gostou tanto. Lembrando, não são coisas que são ruins, porque nada que a gente, nenhum lugar que a gente foi ruim. O único lugar que a gente foi que foi ruim foi aquela comida que a gente parou lá, que eu falei pra vocês, no meio da estrada. Aquele lá foi ruim. Mas o resto, ruim, nenhum foi, mas esse aqui foi os que menos agradaram por algum motivo ou outro. Que no caso o Snowland, a gente não curtiu tanto a experiência, mas a gente fez um vídeo completo lá e nesse vídeo eu falo pra vocês o porquê que a gente não curtiu tanto. Vou deixar o vídeo linkado, senão vai se estender muito esse aqui. O Mundo de Chocolate, que a gente foi também, não gostei tanto, mas também por causa das minhas expectativas, porque eu achei que, tipo, falava que teria uma degustação de chocolate, eu imaginava que chocolate barra, né? Mas não, é chocolate derretido, tanto ao leite quanto branco. É gostoso e tal, mas eu esperava mais essa parte da degustação. Esperava que talvez também tivesse algum guia pra mostrar alguma coisa pra gente, mas não, a gente mesmo via as esculturas, interpretava. E eu acho que a experiência com um guia é melhor. Mas também é barato, né? É uma atração barata, então tem essa justificativa. Na parte da comida só teve um local que a gente gostou menos, que foi a churrascaria Tchê. Inclusive foi por isso que a gente foi na Fundo da Grota, porque a nossa intenção era ir em uma churrascaria, um rodízio de fundi, né? Que foi que a gente foi de fato.
porque a gente queria experimentar o churrasco gaúcho. Na churrascaria Tchê, algumas carnes estavam boas, a picanha tava maravilhosa, mas, por exemplo, a costela, venderam muito esse peixe da costela, e quando a costela de fato chegou, ela tava um pouquinho seca. Outras carnes também, teve algumas que a gente pegou que estavam um pouco duras, e assim, não era a experiência que a gente esperava, ainda mais pelo valor que era, custou R$130, foi mais caro que o fundo da grota, né, e pra mim o fundo da grota foi melhor. Não que não seja bom, mas eu digo assim, é um custo-benefício, né, gente? Pelo valor, eu acho que poderia ser melhor. E agora vamos para as observações gerais, né? Esse aqui vai ser rápido também. O Uber. Eu quero ressaltar para vocês a dificuldade que é pegar um Uber em alguns locais de Gramado. Assim, a cidade não dispõe de muitos Ubers, eu acho, né? Porque pra você ter tanta dificuldade pra pegar, tipo, pra ir pro centro, voltar pra pousada, é tranquilo. Mas, por exemplo, no Snowland, pra ir, é tranquilo, porque você tá pegando do centro pra ir. Agora, pra você voltar, já é muito difícil. Inclusive, alguns Uber deixam com você o contato deles pra você ligar e pedir, né, pra eles irem te buscar. Mas aí eles te cobram o dobro, o triplo do valor. Então, assim, eu não sei se aquilo ali já é combinado entre eles, né, de não aceitar a corrida de longe, pra você justamente ligar, porque eles te dão um número, e pagar mais caro, porque você é obrigado, afinal você tá lá, então você tem que voltar de alguma maneira, né. Mas, assim, isso é um ponto muito negativo pra cidade, infelizmente. Até táxi, não sei se... Eu mesma não vi táxi ali na região, vi um. E mesmo assim ele já saiu logo, então não tem uma oferta muito grande de táxi ali no Snowland, no Aquamotion. Então tem essa questão aí com o Uber, que inclusive foi o que motivou a gente a pegar o carro. Acaba que valeria, acho que mais a pena a gente ter pegado o carro no dia de ir no Snowland e tal, mas enfim. A gente ficou meio irritado com essa questão aí, com essa dificuldade de locomoção para alguns lugares. O Prime, o que acontece? O Prime é muito bom, mas quando você chega lá, por exemplo, no Fundi, acontece em praticamente todos os locais que aceitam Prime, que a gente pesquisou lá para poder ir. Tipo, eles têm, o valor no Prime sei lá, R$120 o Fundi pelo Prime. Aí você paga um, ganha outro, tal, beleza. E quando você chega no local pra perguntar o valor, sem o Prime, ele fala assim, então, a nossa sequência de Fundi é R$120, mas a gente tá com uma promoção que ela tá saindo a R$60. Então, assim, eu não acredito que essa promoção seja só no dia, porque a gente ficou lá uma semana e todos os dias essa promoção tava sendo dada. Então, assim, é uma forma de burlar o Prime. Então, a gente que paga pelo Prime, a gente se sente lesado. Então, isso é muito chato. Eu não sei se o Prime tem como regular isso. Mas, assim, ou dá o desconto ou não dá. Então, o desconto praticamente inexiste. Isso foi bem chato. Mas isso acontece mais com o pessoal do Fundi. Aconteceu muito. E aconteceu também na Casa do Pastel. Mas a Casa do Pastel você ainda tem um descontinho ali, que, né, tava saindo R$80 pelo Prime, a gente pagou 40 e fora do Prime era 50. Pelo menos você teve ali R$10 de desconto. Mas, ainda assim, é uma forma de você estar no Prime, obter os clientes do Prime, mas não dá o desconto. Então, pra mim, isso é bem errado. Então, vamos pro próximo. Hospital. O hospital, quero ressaltar pra vocês que tem um hospital lá, vou deixar o nome dele aqui. E... primeiro, o estacionamento lá é pago, a gente foi de carro, porque a minha mãe, ela teve um probleminha lá por causa dessa comida, ela não estava se sentindo muito bem, foi pro hospital e fomos muito bem atendidos, o atendimento é muito bom, muito rápido, lembrando que fomos na baixa temporada, então assim, se você passar mal, qualquer coisa, não tiver seguro viagem, tem essa opção do hospital da cidade. E por último, quero falar um pouquinho do carro também, né, gente? Porque muita gente me perguntou se vale ou não a pena você alugar carro. Eu acho que isso depende. Mais caro que pegar Uber vai sair, isso é fato. Mas tem comodidades que você tem por estar com carro, entendeu? Por exemplo, se você estiver com carro, você não vai passar por esse perrengue na hora de voltar de lugares longe. Tipo, tem um lugar lá de Oliveira, esqueci o nome, vou botar aqui, que todo mundo fala que é horrível de conseguir Uber. Então é um lugar que é bom você ir se você tiver de carro. Então tem algumas atrações que, se você não tiver carro, fica muito difícil de você conseguir ir. Ou você vai pagar alguém pra poder te levar e buscar e vai ser caríssimo. Mas, enfim, eu acho que vale a pena sim ir de carro, vale a pena você se organizar. Se você tiver carteira e tal, você ir de carro, você vai pagar um pouco a mais, mas você consegue economizar com comida, por exemplo, porque você consegue procurar preço, né? Porque você não...
Porque assim, se você tá de Uber, você vai pegar o Uber pra comer aonde? Agora de carro não, tipo, o Uber vai te deixar no centro e ali você procura. O carro não, você consegue dar uma rodada na cidade, naquele espaço entre Gramado e Canela que tem muita coisa, e você consegue procurar preços, entendeu? Vale a pena nesse aspecto, mas sai mais caro que o Uber. Então, se o seu propósito for puramente economizar, sem botar outras questões na ponta do lápis, então o Uber sai mais barato que o carro, mas tem essas outras questões que eu falei pra vocês. Bom, gente, eu acho que podemos finalizar aqui, e é basicamente o que eu tinha pra falar pra vocês, é isso. Como eu falei, a gente tem uma playlist em Gramado. Se esse aqui é o primeiro vídeo que você tá vendo, então corre lá na playlist que vai ter o vlog parte 1, parte 2, tem um vídeo sozinho do Snowland, do Aquamotion. Então assim, é um vídeo são vídeos bem legais que te dão informações mais ricas sobre esses passeios e mais imagens mesmo pra você ver como que funciona, tanto o passeio quanto as comidas. Então assim, é bem legal. Espero que vocês tenham gostado dessa temporada nossa de viagem pra Gramado. Ela se encerra aqui nesse vídeo. Espero que a gente consiga voltar lá em breve, né? Consiga gravar mais e que a gente consiga ir em outros lugares também. Inclusive, deixa aqui nos comentários qual lugar que vocês querem que a gente vá, principalmente se for aqui perto do Rio, tal, São Paulo. De repente vai que a gente faz uma viagenzinha aí pra poder gravar mais conteúdo pra vocês e estimular, né, que vocês tenham essa vontade de viajar, ver que é possível. Eu sei que a viagem para Gramado ficou mais cara, mas viagens aqui no entorno ficam mais baratas. A gente vai trazer algumas em breve, inclusive. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar com os amigos. Comenta aqui também tudo que você achou. Se eu esqueci de falar alguma coisa, apesar de eu ter falado muito, né? Inclusive, quero que vocês deixem a opinião de vocês, troquem figurinhas aqui comigo, o que vocês acharam, se vocês foram a Gramado. E é isso, gente. Também me sigam nas outras redes sociais, por aí, _com Carol, no TikTok, Instagram e Quai. E vamos por aí com Carol?